Olá, saudações, salute, shalom! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar de dicas de leitura sobre religiosidade, fé, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões e hoje dica de livros sobre a Bíblia, né? As Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é um conjunto de livros, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? Então nós estamos falando aqui num conjunto, num coletivo, numa coleção. E nós temos então hoje um doutor em teologia, Eduardo Arens, né? Arens, que ele é de Lima, Peru, né? Então latino-americano. E o instituto dele é de natureza católica, né? Então, vocês católicos, vocês reformados, vocês judeus, etc., todos são bem-vindos. Então, nós vamos falar de várias linhas de pesquisa teológica. Então, também a literatura católica é muito importante. Esse livro é importantíssimo porque vai debater justamente as questões da escritura e da tradição. Sim, então vocês já pensaram aí, né? Aqueles que são de linha mais reformada, mais protestante, tem aquela questão da sola escritura. Sola escritura é só a escritura. Então, sim, não considera muito a tradição. E aí esse livro vai explicar algumas coisas sobre a tradição, né? E a relação da tradição com a escritura. E vai lembrar que vários movimentos, né, várias religiões têm a questão da tradição das escrituras. Então, se os judeus têm, por exemplo, a Torá, a Tanar, né, que são os vários escritos, tem também a tradição oral e também tem lá a Mishnah, tem o Talmud, né? Você vê a tradição islâmica também, tem o Corão, né, o Alcorão, mas também tem os hadiths, né, que é as falas, os comentários do profeta e seus companheiros, e também as tradições de jurisprudência, né, as escolas de jurisprudência, que são aquelas 4 do Sunni, e mais 2, se eu não me engano, da Shia, né, os xiitas. Então, tem também essas tradições juntos, né? Então, também o catolicismo tem a tradição e o magistério da igreja junto com a leitura da Bíblia, né? E aí vai explicar aqui como é que a Bíblia foi formada, seus vários contextos. Lembrar que a Bíblia é a Bíblia hebraica, a Tanar, né? E a Bíblia cristã, que são os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas dos outros apóstolos e o Apocalipse, né? E aí ele vai discutir justamente a formação dos cânones. Então nós vamos até essa parte que pelo menos metade do livro eu já li, né? São 25 capítulos, eu já li metade, uns 13, 14 capítulos eu já li. Então ele vai falar muito dessa relação da tradição e vai explicar, olha, a tradição católica, cristã católica, e, né, depois que foi segmentando ortodoxa, protestante, né, o reformado, etc. É uma linguagem que vai unir duas mentalidades, que é a mentalidade semítica hebraica e a mentalidade greco-romana, que vai ser justamente a formação ali, o monoteísmo judaico, né? Monoteísmo judaico junto com o pensamento filosófico grego e depois a cultura romana, porque aí a Igreja Católica Apostólica Romana vai substituir o Império Romano, né? Então essa é a tradição que nós estamos trabalhando aqui, ou seja, a tradição o cristianismo é uma linguagem que vai unir, né? É uma tradição que vai unir a monoteísmo, tradição judaica, com o pensamento filosófico grego e romano, né? Então isso é basicamente a base, e ele vai explicar a formação dos cânones. O cânone hebraico é diferente, a ordem dos livros são diferentes, a forma como eles vão ler, porque tem a história do povo hebreu, né? E a questão do cativeiro da Babilônia. Quando eles foram para a Babilônia, Nabucodonosor, né? Tem na Bíblia. Quando eles vão lá no cativeiro, eles tiveram que fazer uma compilação para não se perder essa tradição, muita da tradição oral, né, passada ali durante os reinados, né, do Davi, Salomão, etc. E essa compilação depois, por exemplo, ele vai falar assim, olha, você percebeu que o livro de Crônicas, que vai fechar a Bíblia hebraica, né, vai reler e reelaborar e reeditar muita coisa que está em Samuel e Reis, né? Então Samuel e Reis vai ser reeditado depois pelo livro de Crônicas. E aí vai explicar, a formação da tradição levou à escritura. Essa escritura depois foi traduzida, aí vai explicar as traduções da Bíblia, por exemplo, a Septuaginta, ou da 70, do 70, que aí vai passar do hebraico para o grego. Depois tem a Vulgata, né, que aí vai passar para o latim. E lembrar que a Bíblia lá também no início tinha o aramaico, né? Então hebraico, aramaico. Tem a Peshita, né? A Peshita é outra tradução para o aramaico ali do Nova Aliança ou Novo Testamento, né? Que é a Bíblia cristã.
Então ele vai explicar, a Tanar, que é a formação da Torá, que é a lei, o Pentateuco, os livros do Moisés, é a questão da autoria. Foi Moisés que escreveu? Foi posterior? Possivelmente não era Pentateuco, era 4 livros, né? Depois que foi adicionado o Deuteronômio, né? Ele fala, o rei Josias encontrou o trecho do Deuteronômio. Então parece que no início eram 4 livros e depois é que ficou o Pentateuco, né? Para especialistas essa dica aí. Então tem a Torá, tem os históricos e proféticos, né? E depois tem o Neviim, que chama Neviim em hebraico, né? E Ketuvim em hebraico também, que é os poéticos sapienciais, inclui também Daniel. Aí ele vai explicar depois a formação desses livros, inclusive capítulos adicionados a Daniel, né? Então um dos últimos livros da Bíblia, né? E vai explicar ali depois o Crônicas, Esdras, Neemias, a divisão dos livros, né? Então, por exemplo, que formou Samuel, formou 1º e 2º Samuel, o Reis, né? 1º e 2º Reis, Crônicas, 1º e 2º Crônicas, né? Então tem essas diferenças, fora os deuterocanônicos, se não der para falar hoje, falarei no próximo, que ele vai explicar a formação dos deuterocanônicos, não confundir com os apócrifos, né? Apócrifos são outros livros. Então imagina a Bíblia ortodoxa, a Bíblia etíope, né? As vários apócrifos foram encontrados, as várias tradições, por exemplo, tradições gnósticas, né? Então assim, o Nag Hammadi, né? Os essênios guardaram, né? Lá nos manuscritos do Mar Morto. Então ele vai explicar justamente essas várias escritas que foram se formando nas várias tradições. Então forma-se primeiro a tradição, é uma tradição oral, as várias comunidades vão se agregando, e aí elas vão passando essas cartas, né? Basicamente cartas que são lidas durante serviços litúrgicos. Então, por exemplo, quando ele vai falar da Nova Aliança, o Novo Testamento, ele vai falar das cartas de Paulo. Por exemplo, as cartas de Paulo. Quais são as cartas de Paulo? Então é discutido também quais são as cartas de Paulo. Romanos, que é a mais extensa, não é a primeira a ser escrita, tá? Aprendendo isso aí, foi uma das últimas, né? E depois discute-se algumas outras cartas, né? Que aí vai explicar lá, existe deuterocanônicos na Antiga Aliança e na Nova Aliança, né? Na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. Então tem as mesmas questões, né? Esses livros aqui são o celular. Esses livros aqui foram compostos nessa mesma época. Então, por exemplo, qual será que é o último livro da Bíblia? Será que é o Apocalipse ou é o Evangelho de João? Porque se você pegar ali, né, vai explicar a formação, por exemplo, do cânone do Evangelho. No cânone do Evangelho você tem os 4 evangelistas, mas você tem primeiro os sinóticos, né? O primeiro é Mateus, possivelmente é Marcos, só que Mateus é mais amplo e Marcos é um pouco menor, mas possivelmente Mateus e Lucas leram Marcos, né? Então tem Marcos, que é menor, que é uma escrita diferente, que é escrita mais para os romanos, né? Depois tem do Mateus, que é uma escrita mais para os judeus mesmo, e aí vai voltar lá em Abraão, lembra a genealogia lá em Abraão? Lucas já vai contar para os gregos ali, inclusive Lucas também escreveu o Atos dos Apóstolos, e aí ele vai escrever para os gregos e vai voltar lá em Adão, né? E aí tem o João, tempos depois, né? Então se você for ler Marcos, Mateus, Lucas, Atos, e aí depois você lê, né? Mas intercalaram ali o João, né? Que possivelmente foi escrito ali né? Depois de 100 anos, né? Possivelmente, até depois do Apocalipse, que também era deuterocanônico, acredite-se, né? Existem outros apocalipses. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrando as diferenças, né, essas diferenças pontuais na Bíblia, justamente porque são tradições que são escritas, né? Então essa questão de colocar tradição versus escritura é complicado, porque muita da escritura é formada pela tradição, e é a tradição que vai reinterpretando e retraduzindo. Ao reinterpretar e retraduzir, vai se formando o que? Uma nova tradição, né? Então ele vai trabalhando muito essa questão aí do diálogo da tradição. Então não tem como você contrapor, eu não sou contra a tradição e sou a favor da escritura. Mas espera aí, qual escritura? Porque não tem os deuterocanônicos, não tem os apócrifos, não tem as várias narrativas. O ideal então é ler todas, né? Se é possível, você lê todos, né, os deuterocanônicos, depois você lê todos os apócrifos, né? E aí e comparar também os textos. Então, por exemplo, ele fala assim, um episódio lá de Jesus, né? Jesus Cristo, Jesus Nazaré, se contrapondo aos vendilhões, aos mercenários do templo, né? Nos sinóticos, geralmente, Jesus no final da missão, do ministério de Jesus, ele vai no templo, na Páscoa. São narradas 3 Páscoas, se você acompanhar os evangelhos, né? A missão messiânica de Jesus durou uns 3 anos e meio, possivelmente. Então tem 3 Páscoas. Aí, só que ele brigou 2 vezes, né? Então ele brigou numa paz, depois em outra. Por quê? Porque no Evangelho de João já tem essa questão dos vendilhões do templo lá no início do ministério, né? E aí nos outros, Marcos, Mateus e Lucas vai colocar lá para o final, né?
Eu acho que essa série que está passando aí do The Chosen, né? The Chosen vai colocar mais no final, né? Porque é um ápice, assim, é uma coisa estrondosa, né? Essa questão de Jesus, assim, quase revolucionário, né? A cena é até difícil de imaginar. Muito bem, então ele vai explicar, por exemplo, essa questão da... sim, então vamos lá, que tem tanta coisa para falar aqui que eu nem sei se vai dar tempo. Então ele fala a questão das interpretações, né? Das interpretações gerando tradições, por exemplo, consideração dos gêneros literários dos textos e contextos. Então, por exemplo, algumas coisas na Bíblia claramente são alegorias, né? Então você pode ler como alegoria, como uma fábula, no sentido de qual que é a moral da fábula, né? Qual que é a moral da história. Você pode colocar o livro de Jó, por exemplo, o livro de Jó. Será que é factual? Existiu mesmo Jó? A questão do Jonas, né? 3 dias na baleia, né? Será que existe o Jonas mesmo? Né? E as questões também do famoso, né, Jardim do Éden, a questão da Torre de Lua, Torre de Babel, e várias outras questões que tem uma leitura alegórica, né, mas aí o literalista, né, vai fazer uma leitura ao pé da letra, existiu isso mesmo, né? Então, essa questão que eu vou colocar. E questão de livros que realmente são históricos, né, e são reescritos. Então, como eu falei, a questão ali, por exemplo, que ele fala de crônicas, reescrever trechos de Samuel e de Reis, né? Então ele vai mostrar que existem os históricos, realmente aquelas dinastias ali, as monarquias, né? O período monárquico que teve antes de ter, por exemplo, o cativeiro na Babilônia, né? Então Davi, Salomão, etc. Saul, Davi, Salomão, etc. Né? E a divisão dos 2 reinos, do norte e do sul, né? Que foi depois. E aí ele vai explicando isso aí. Essa parte do Deuterocanônico eu estou vendo que vai ficar no próximo vídeo, porque ele vai explicar, por exemplo, a formação do cânone primeiro, cânone do hebreu, né, do hebraico, e vai ter os livros ali que não existe, né, por exemplo, que também não vai existir nas Bíblias protestantes, né, e vai explicar como é que foi feita essa seleção, justamente, por exemplo, livros de Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Abacuque, né, Macabeus, etc., que não tem na Bíblia do Lutero, né, mas também não tem lá na Bíblia, né? Eles são apócrifos da Bíblia hebraica, né? São deuterocanônicos na Bíblia católica, por exemplo, né? E vai explicar os outros rolos, né? Além daqueles, né? Daquela divisão, aquela tríplice, né? Divisão da Bíblia hebraica, vai ter ali os rolos, né? Cantares, né? Que é os cânticos, né? Rutes, Lamentações, que é o nosso Lamentações de Jeremias, né? Depois Eclesiastes e Esther, né? Que também estão ligados às festas judaicas. Então vai explicar essa questão das festas judaicas. E aí ele vai chegar à parte, ou seja, como é formado o cânone, né? Já que você tem interpretações e tradições, quem vai escolhendo? À medida que as comunidades vão aceitando esses escritos e vão trabalhando liturgicamente, alguns escritos vão se tornando mais canônicos, mais aceitáveis do que outros, e outros vão sendo aposentados, podemos dizer assim, vão sendo excluídos. E isso é um movimento da tradição, né? Então a própria escrita, a própria escolha da escrita é feita pela tradição. Então a Bíblia, né, não é que estava a Bíblia pronta, né, e aí veio a tradição e começou a reelaborar. Não, a Bíblia já se formou com a tradição, aí a Bíblia foi traduzida, formou-se outra tradução, e outra tradição, ou seja, tradução forma outra tradição, e aí você tem, por exemplo, essa diferença. Depois as comunidades judaicas foram para um lado, né, e as comunidades greco-romanas, então teve uma diferenciação, ainda mais quando se traduziu a Bíblia para o latim, né, e aí a questão dos deuterocanônicos seria o segundo cânone, né? Não confundir com apócrifos, né? Apócrifos ainda, né? Então, por exemplo, ele fala assim, deuterocanônicos, né? Que é o segundo cânone, né? Então, que depois foram elaborados no Concílio de Trento, foi aceito no Concílio de Trento, século XVI, que aí está lá o Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Agora, interessante que existem outros Macabeus, né? Acho que tem até Macabeus 4, né? Terceiro e quarto Macabeus. E as edições ou acréscimos ao livro de Daniel, né? Que é Daniel 13 e 14. Né? Então, ou seja, aí fora os livros que tem na Bíblia Ortodoxa, na Bíblia Etíope, né? Que é um monte de livros apócrifos, né? Então ele vai explicando como é que de uma tradição vai formando a escritura, as traduções que formam outras tradições, né? Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo para falar do argumentado, que se entender onde ele vai chegar aqui, o que ele pretende argumentar, né? Então lembre esses termos aí, ó, tradições, escritura, traduções, né? É o trabalho dele aqui justamente mostrar a inter-relação
disso aí. Quem que vai escolher os cânones, né? É o núcleo do livro é esse. Quem vai escolher os cânones? Quem que escolheu a Bíblia como ela é, né? Então fica a dica, a Bíblia sem mitos, e vai explicar isso tudo, e aí nos próximos vídeos vou mostrar também a questão das contradições. Existe contradição na Bíblia? O que é isso, contradição? Existe erro na Bíblia? Então, cenas do próximo vídeo, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.